Olá, meu nome é Douglas, eu sou professor de Física. Desde o século XIX, quando a gente começou a dominar um pouco mais essa coisa da eletricidade, a gente veio percebendo que era possível, ao passar a eletricidade em um material, que ele esquentasse e brilhasse. A gente chama isso de incandescência. Muitos estudos foram feitos tentando se aproveitar disso para gerar a luz. Mas havia uma dificuldade. A maioria desses materiais ou brilhava por pouco tempo, ou queimava, ou derretia, ou não emitia a quantidade de luz necessária para que isso fosse aproveitado de alguma forma. Vários estudos surgiram com vários elementos, vários testes, vários formatos, vários elementos químicos. E aí a primeira boa experiência que a gente fez, com o primeiro bom resultado, veio com Thomas Edison, bem famoso, que é atribuída a ele a invenção da lâmpada. Uma lâmpada que, depois de muitas experiências, ele construiu com um filamento de carbono em alto vácuo, e essa lâmpada conseguiu ficar acesa por cerca de 48 horas. Parece pouco, né? Mas era o início de uma tecnologia muito importante para os dias atuais, a lâmpada. Desde então, várias experiências foram feitas, vários desenvolvimentos surgiram nessa indústria para que a gente tenha aí a nossa iluminação dentro de casa com essas lâmpadas de diversas tecnologias diferentes. Nos últimos 10 anos, a gente vem se preocupando com alguns outros fatores, como, por exemplo, a sustentabilidade, e a gente tentar aproveitar ao máximo a energia, desperdiçando o mínimo possível. As tecnologias foram mudando, a gente foi trocando das lâmpadas incandescentes até as atuais lâmpadas de LED. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, para a gente falar um pouco sobre as lâmpadas, a gente precisa pensar nos conceitos físicos associados a um circuito elétrico. O que acende a lâmpada, como é que a lâmpada funciona, por que ela brilha. E aí, para a gente falar disso, a gente vai precisar definir alguns conceitos da física, bem rapidamente, para a gente ir direto ao assunto que são as lâmpadas. Primeiro, a gente precisa ter alguma coisa que acenda a lâmpada, que a gente chama de fonte. Toda fonte vai colocar ali uma DDP, uma diferença de potencial, que vai colocar os elétrons em movimento. Esses elétrons vão passar por dentro da lâmpada e, de alguma forma, que a gente vai discutir adiante, essa lâmpada vai brilhar. A gente precisa de alguém colocando esses elétrons em movimento. Esse alguém que coloca os elétrons em movimento se chama fonte. Pode ser uma pilha, uma bateria, pode ser a tomada, pode ser diversas coisas. Mas desde que a gente consiga colocar os elétrons em movimento. Isso que vai colocar os elétrons em movimento é medido em volts. Então eu tenho uma diferença de potencial, um potencial de um lado e um potencial do outro, que vai colocar esses elétrons em movimento. Os elétrons, que são cargas negativas, fogem do potencial negativo e vão em direção ao potencial positivo, passando pela lâmpada. Então eu tenho uma fonte de energia que vai colocar ali uma diferença de potencial, medida em volts. Geralmente, nas nossas casas, aqui no Brasil, a gente tem duas possíveis diferenças de potencial. Algumas cidades trabalham com 110 volts, algumas outras cidades trabalham com 220 volts. Cada lâmpada é feita para funcionar ou em 110 volts ou em 220 volts. O que acontece se a gente colocar uma lâmpada de 220 volts numa rede elétrica de 110 volts? Como ela é preparada para 220 volts e eu estou colocando ela numa DDP de 110, que é menor, ela vai brilhar menos do que ela poderia. Ela vai brilhar com 1/4 da iluminação que ela poderia gerar. Agora, se eu pegar uma lâmpada de 110 e colocar numa rede de tensão de 220 volts, ela não vai aguentar e vai queimar. Então, essa é a importância da gente escolher uma lâmpada que esteja de acordo com a DDP da nossa residência. Com os elétrons em movimento, esses elétrons vão passar por dentro da lâmpada e a ideia é que, atribuída certa resistência para a passagem desses elétrons, as lâmpadas vão aproveitar uma parte de energia desses elétrons para produzirem energia luminosa, ou seja, uma transformação de energia. Com a sua tecnologia, cada uma de uma forma, as lâmpadas vão transformar a energia dos elétrons, energia elétrica, em energia luminosa. Bom, a quantidade de energia por segundo que essas lâmpadas absorvem, pegam dos elétrons, a gente chama isso de potência. Potência é medida em watts. Então, uma lâmpada de 12 watts é uma lâmpada que pega 12 joules por segundo de energia elétrica. Uma lâmpada de 20 watts é uma lâmpada que capta 20 joules de energia por segundo da energia elétrica. Só que não basta essa potência, a gente tem que pensar também em quanto dessa potência, em quanto dessa energia é efetivamente transformada em luz. Porque as lâmpadas
tem desperdícios de energia. Uma lâmpada pode, por exemplo, esquentar, o que é um problema, né? Porque se a lâmpada está esquentando, ela está pegando a energia elétrica e está transformando tanto em energia térmica quanto em energia luminosa. Como a função de uma lâmpada é criar, é produzir, é transformar a energia elétrica em energia luminosa, toda parte da energia que foi transformada em térmica é um desperdício. Então, lâmpadas que esquentam acabam perdendo muita energia. A gente diz, né, que isso é uma baixa eficiência. Bom, o que é a eficiência? A eficiência é a parte útil dentro da parte consumida. Então, vamos supor que uma lâmpada pegue 10 joules de energia e desses 10 joules transforme 6 joules em energia térmica, use isso para esquentar, por exemplo, e só 4 desses 10 joules efetivamente servirão para iluminar. Se a cada 10 joules, 4 são utilizados para iluminar, quer dizer que só está sendo aproveitada uma parte de 40% da energia. Essa seria a eficiência dessa lâmpada. Existem lâmpadas que são muito eficientes e lâmpadas que são menos eficientes. Então, são com essas ideias da física que a gente vai discutir a diferença entre 3 tipos de lâmpadas: as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e as mais modernas, as lâmpadas de LED. Bom, vamos começar falando de uma lâmpada que era muito comum antigamente, uma lâmpada amarelada que vocês já devem ter visto por aí. Uma lâmpada transparente que você vê lá dentro um fiozinho espiralado. É uma lâmpada de tungstênio. Esse fio é desse material, o tungstênio. Eu tenho um bulbo de vidro, né, com um halógeno ali dentro. A corrente elétrica entra por uma parte, sai por outra, passando por esse fio espiralado de tungstênio. Quando os elétrons passam por esse fio espiralado, por conta da resistência e ali dos efeitos Fourier, a lâmpada esquenta, esse fio esquenta e transforma uma grande parte da energia elétrica em energia térmica. E do aquecimento são emitidos fótons, que é a luz. Qual é o problema desse tipo de lâmpada? O problema desse tipo de lâmpada amarela é que a grande maioria da energia elétrica consumida é transformada, na verdade, em energia térmica, ou seja, em aquecimento. São lâmpadas que esquentam muito, são lâmpadas que, se você encontrar por aí e ela já estiver durante um bom tempo acesa, se você encostar nelas, você se queima, porque esquenta muito. Uma grande parte, podendo chegar até cerca de 95% da energia consumida, é transformada em energia térmica, que não tem utilidade no caso de uma lâmpada. A lâmpada ela tem um objetivo, a energia útil dela é a energia luminosa. Então, se de toda a energia consumida pela lâmpada apenas, 5% é utilizado para produzir luz, quer dizer que eu tenho uma eficiência só de 5%. Eu consumo muito, mas eu vou produzir pouca energia luminosa. Esse é um problema desse tipo de lâmpada e é por isso que desde 2016 é proibido que seja fabricada ou comercializada no Brasil. Talvez por isso você não encontre muito dessas lâmpadas mais por aí, mas em algum lugar ainda, em algumas vendinhas você encontra esse tipo de lâmpada e em algumas casas ainda há esse tipo de lâmpada. É essa lâmpada aqui, transparente com um filamento ali enrolado de tungstênio. Quando queima é quando arrebenta esse filamento, ou porque esquentou demais ou porque oxidou de alguma forma. Esse tipo de lâmpada é um tipo de lâmpada que foi utilizado durante muito tempo, tem uma boa vida útil de cerca de 1000 horas, mas que não é das melhores, né? A gente vai ver que já existem outras tecnologias melhores e por isso elas já foram substituídas. Quer ver como que essa questão sobre as lâmpadas incandescentes vem caindo nas provas do INSEAD? As lâmpadas incandescentes utilizam filamentos que são aquecidos pela passagem da corrente elétrica e emitem luz, enquanto as fluorescentes emitem luz a partir das colisões dos elétrons livres com os gases contidos no seu interior. As incandescentes possuem em seu interior gases inertes ao meio ambiente, enquanto as fluorescentes contêm mercúrio e assim devem ser descartadas de maneira adequada. Embora as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, sua substituição por lâmpadas fluorescentes é incentivada pois: letra A. Exigem cuidados especiais no seu descarte. B. Fornecem menor quantidade de energia luminosa. C. Contém materiais que podem contaminar o meio ambiente. Ou D. Dissipam grande quantidade de energia elétrica em forma de calor. E aí, pensando no que falamos sobre as lâmpadas incandescentes e a maneira como elas deixaram de ser utilizadas, qual você acha que é a resposta certa? Deixa aqui nos comentários, a gente vai continuar falando e no final a gente volta nela.
Para substituir esse tipo de lâmpada que tem baixa eficiência por conta do desperdício na forma de calor, a gente tem uma alternativa que são as lâmpadas fluorescentes. Bom, como é que vão funcionar as lâmpadas fluorescentes? Eu continuo tendo passagem de corrente elétrica por dentro da lâmpada, mas agora em vez de um filamento, eu vou ter 2 eletrodos e entre eles um gás argônio. Esses eletrodos emitem elétrons que passam por um gás, o gás argônio. Esse gás argônio, ao ter essa passagem de elétrons, emite novos elétrons em uma velocidade muito grande e que são absorvidos por um vapor de mercúrio que tem ali dentro. Esse vapor de mercúrio emite fótons, mas a sua grande maioria na frequência do ultravioleta, que não é visível ao olho humano. Então existe ali já a emissão de luz, mas é uma luz que a gente não consegue enxergar. Bom, como essa onda de ultravioleta não é visível, não está no espectro do visível, a gente precisa transformar essa luz em uma luz visível. Para isso a gente tem uma camada ali na lâmpada, que é uma camada de um pó que é fluorescente, que vai absorver essa radiação ultravioleta, que não é visível, e vai reemitir uma outra luz. Essa outra luz, sim, é visível. É assim que a lâmpada fluorescente funciona. Eu tenho uma passagem de elétrons por um gás argônio que emite elétrons. Esses elétrons vão passar por um vapor de mercúrio que emite radiação, mas é uma radiação que não é visível. Essa parte fluorescente vai absorver a luz ultravioleta e vai emitindo uma luz visível iluminando o ambiente. Esse tipo de lâmpada é bem mais eficiente, porque esquenta muito menos ou quase nada. Dessa forma, não há tanto desperdício na forma de energia térmica. A grande maioria da energia absorvida dos elétrons são utilizadas para se transformar em energia luminosa. Então a eficiência acaba aumentando muito, a gente aproveita mais a energia. A gente pode, inclusive, absorver menos e emitir a mesma quantidade de luz que aquela outra lâmpada que a gente citou que vem sendo substituída. Essas lâmpadas fluorescentes, além de aproveitarem mais a energia, têm também uma maior vida útil. Elas podem durar entre 3.000 e 10.000 horas, né? Quer dizer que duram bem mais, têm uma vida útil muito maior que as lâmpadas incandescentes. Essas são as vantagens e é por isso que se torna uma boa alternativa para as lâmpadas incandescentes. Tem uma melhor eficiência, não desperdiça tanta energia e dura bem mais, dura entre 3.000 e 10.000 horas, enquanto a lâmpada incandescente dura em torno de 1.000 horas apenas. Então essa é uma ótima alternativa. Mas talvez ainda não seja a melhor de todas, falta a gente falar da lâmpada de LED. Bom, o LED é uma tecnologia que envolve um diodo semicondutor, em que você tem ali 2 cristais e diferentes tipos de materiais, em que ao aplicarmos uma diferença de potencial nesses cristais, parte da energia liberada é emitida na forma de fótons de luz. E aí a iluminação vai depender essencialmente dos tipos de materiais que você utiliza. É um material muito versátil, em que a gente pode iluminar de diversas tonalidades possíveis, pode ter uma luz mais amarelada, uma luz mais avermelhada, uma luz mais azulada. Então a versatilidade e a variedade é muito grande. Mas essa não é a única vantagem do LED. O LED tem uma durabilidade imensa, podendo durar dezenas de milhares de horas de duração, o que faz com que tenha uma vida útil muito maior do que as outras duas opções. É uma tecnologia ainda um pouco mais cara, mas que pela sua eficiência tem sido substituídas nas casas das pessoas. Por quê? Porque por ter uma eficiência muito grande, por aproveitar uma grande quantidade da energia que consome para emitir luz, gasta menos. Então, consumindo uma quantidade de energia muito menor que as outras, ela consegue emitir às vezes até mais luz do que as suas concorrentes. É um tipo de tecnologia que ajuda a gente a economizar na nossa casa. Então as lâmpadas de LED, pela sua versatilidade, durabilidade, confiabilidade e por serem muito econômicas e aproveitarem muita energia que consomem, produzindo uma boa quantidade de energia luminosa, ou seja, alta eficiência, são lâmpadas modernas e que vêm sido utilizadas aí na sua maioria nas residências. Então ainda são um pouco caras, mas já têm o seu espaço. São as melhores alternativas se a gente for pensar em sustentabilidade, se a gente for pensar em eficiência, em gastar o mínimo de energia elétrica possível, iluminando tanto quanto ou até mais. Por fim, tendo todas essas ideias em mente, a gente poderia pensar em aí uma comparação entre essas 3 lâmpadas. Uma a gente já viu que é uma péssima opção, tanto é que já foi proibida sua fabricação e comercialização, que é uma lâmpada que esquenta muito, desperdiça muita energia na forma de calor, cerca de 95% é desperdício,
ela só aproveita 5% aproximadamente da energia elétrica que ela consome, então não é uma boa alternativa, além de não durar tanto, durando aproximadamente 1000 horas acesa. A gente já tem alternativas melhores, que são as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. As lâmpadas fluorescentes têm uma vantagem em relação às lâmpadas de LED, que elas são mais baratas, mas a de LED é bem mais econômica. Então é uma questão aí da gente colocar na balança. Às vezes o empreendimento financeiro inicial que a gente coloca nas lâmpadas de LED é maior, mas no longo prazo a economia que você vai ter de energia elétrica acaba sendo maior na de LED. É uma compensação a longo prazo. A lâmpada de LED ela é muito mais eficiente do que a lâmpada fluorescente. Mas a lâmpada fluorescente também tem uma boa eficiência. É uma questão aí de ser analisada as suas vantagens. Você vai gastar mais inicialmente com as de LED por serem mais caras, mas ela tem uma durabilidade muito maior do que as fluorescentes, podendo durar dezenas de milhares de horas acesa. Então é uma questão de comparar. A incandescente a gente já viu que não é muito legal, e entre a fluorescente e a de LED tem uma eficiência maior, mas custa um pouco mais. É uma questão da gente colocar na balança e escolher a lâmpada que a gente utilizará na nossa casa. Bom, com isso tudo que discutimos, a gente já pode voltar para responder aquela questão que foi falada no meio do vídeo. Bom, então relembrando, a gente está querendo saber o porquê que, embora as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, sua substituição por lâmpadas fluorescentes foi incentivada. Com isso tudo que falamos, dá pra gente perceber que é porque as lâmpadas incandescentes, letra D, dissipam grande quantidade de energia elétrica em forma de calor. Se está dissipando muita quantidade de energia elétrica na forma de calor, menos quantidade de energia é aproveitada de uma forma útil na forma de energia luminosa. Dessa forma, a eficiência dessas lâmpadas incandescentes é muito menor pelo desperdício na forma de calor. E aí, gostou do que a gente discutiu hoje? Então deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais se interessou, deixa informações extras também que não tenham sido comentados aqui nesse vídeo, e é um assunto bem interessante, sugiro que você continue pesquisando sobre o assunto. A gente se vê na próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seguir o CAD em todas as redes sociais e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.